Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito de assuntos retirados da Palavra de Deus. Hoje, o título aqui da nossa lição é a conduta do discípulo de Jesus no mundo. Eu mudei um pouco o título que está na revista, que assim, não é muito do meu agrado, a palavra crente não é por nada, mas é que é um crente? Um crente é um indivíduo que crê, mas ele pode crer em demônios e ele vai continuar sendo um crente. Então, na verdade, pessoalmente, eu não gosto muito da designação crente. Então, eu preferi colocar a conduta do discípulo de Jesus, porque é a isso que nós nos propomos, a ser discípulos de Jesus neste mundo. E a lição vai estar baseada nos capítulos 5 e 6 de Efésios. Irmãos, é muito difícil em uma aula que não deve passar de 45 minutos abordar 2 capítulos com tantas lições importantes para a nossa vida. Então a gente vai ter que... O autor fez isso, o autor da revista, ele escolheu alguns tópicos dentre o que é abordado nos capítulos 5 e 6 de Efésios, e nós vamos seguir esse roteiro sempre conforme o que a gente julga o meu toque pessoal, a lição. Então vamos orar? Deus amado, muito obrigada por mais essa oportunidade de, em meio a uma situação difícil, uma situação de exceção, uma falta da normalidade a qual estávamos acostumados, nós estamos realizando mais uma aula, sem vermos uns aos outros, mas com certeza dispostos a aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Então, eu te peço, Deus amado, que assim se faça, que essa palavra traga conhecimento, mas também traga motivação para a prática, Senhor, que é o fim mais desejável para ela. Agradeço ao Senhor tudo o que o Senhor é e o que o Senhor faz na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, a conduta do discípulo de Jesus no mundo, né? Esse é o título da lição. Nós somos discípulos de Jesus, como diz o título da lição. Portanto, nós somos representantes desse Jesus neste mundo. Sendo representantes, sendo embaixadores, como se diz em Coríntios, né? Nós temos obrigação de representar Jesus bem. Nós temos que refletir bem o nosso Jesus aqui neste mundo. Então, veja só, eu sei que muitos dos irmãos são motoristas de moto, de carro, mas mesmo quem não é motorista sabe que quando a gente trafega, a gente tem que obedecer ao sentido do fluxo de trânsito, né? Se a seta aponta para a esquerda, nós temos que fazer a conversão para a esquerda e não para a direita. Mas agora, trazendo para a nossa lição, qual é o sentido em que nós trafegamos neste mundo? Aqui nós somos um pouco transgressores entre aspas, segundo os conceitos do mundo, porque muitas vezes, por sermos discípulos de Jesus, nós temos de trafegar, como diz o autor da nossa revista, na contramão do mundo. Então, ser discípulo de Jesus, representá-lo muito bem neste mundo, significa muitas vezes trafegar na contramão do sentido em que o mundo vai. O primeiro tópico dos cinco desta lição não é este, irmãos.
O primeiro tópico, irmãos, é esse. Temos como inspiração o caráter e a natureza de Deus. E isso, o autor se baseou principalmente em Efésios 5:1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Na verdade, não é só o versículo 1, eu coloquei o 1 e o 2, e assim era a tradução na Almeida século 21. Na nova versão transformadora, diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Na nova Bíblia Viva, diz: sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Então, ser discípulo de Jesus, coisa número 1, ter como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Como diz o autor da nossa revista, nós não temos como imitar a natureza, os atributos naturais de Deus. Isso fica impossível para nós, mas nós temos como imitar os atributos morais de Deus, tipo amor, verdade, bondade. Queridos, elogiar ou imitar é um jeito, é o melhor modo de você elogiar uma pessoa. Quando você imita uma pessoa, o modo como ela vive, o modo como ela procede, você está, na verdade, dando um grande elogio a essa pessoa. Aí você vai falar assim, mas esses imitadores que imitam políticos, que imitam personalidades conhecidas e fazem todo mundo rir. Não, mas não é esse o caso. Esses caras, eles na verdade, eles satirizam, eles fazem um rascunho, uma imitação para fazer rir. Não é essa a imitação que a gente tem que fazer. Nós temos que imitar o caráter. Os imitadores humoristas, eles imitam a forma. Nós temos de imitar o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Quando, há umas décadas atrás, décadas, lá nos Estados Unidos surgiu um movimento de que eles tinham umas pulseirinhas, umas iniciais, no caso, escritas em inglês, mas essa moda chegou ao Brasil e essa pulseirinha estava escrito OQJF e significava o que Jesus faria. Imitar a conduta, na nossa conduta, o exemplo de Jesus, a gente faz isso usando essa estratégia. Quando a gente tem que tomar decisões, a gente tem que pensar assim: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus falaria no meu lugar? E assim nós estaremos sendo imitadores de Deus. Assim nós estaremos imitando Jesus, imitando o caráter de Deus naquilo que a gente fizer. A gente vai estar seguindo o exemplo de Deus em tudo quanto a gente fizer, usando como base Jesus, que é o Deus encarnado e que viveu nessa terra para que nós tomássemos o seu exemplo e pudéssemos, ao tomar as nossas decisões, pensar o que é que Jesus faria ou diria no meu lugar. Além disso, eu estendi para o versículo 2, porque além da gente viver para honrar a Deus, a gente tem que usar o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como sacrifício, né? Como diz a outra versão, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou a nós, não está mesmo muito diferente, porque esse é o Espírito. Jesus nos amou
se entregando por nós. Isso quer dizer o quê? Mais uma vez quer dizer que a gente não ama falando, a gente ama fazendo. O nosso amor pelo outro deve ser por ações. A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida, um compromisso com honrar a Deus e servir as pessoas. Nessa época que nós estamos vivendo, essa época de exceção, como eu falei, é uma época que a gente não tem contato pessoal com o outro, com o próximo. Então quer dizer que a gente não pode servir a ele? Claro que pode. A gente pode servir ao nosso próximo pela internet. Internet que nem sempre é bênção, mas internet é bênção quando ela se torna um instrumento para que nós alcancemos o nosso próximo com mensagens, encaminhando vídeos inspiradores, compartilhando versículos. Quando a gente elogia, faz a autoestima do nosso irmão melhorar. Durante essa época que se fica em casa e que se vê, ou pelo menos se deveria ver menos, os familiares, a gente fica recluso, principalmente os que têm a minha idade, a idade do João, de alguns irmãos que provavelmente vão estar assistindo. É uma hora da gente servir ao outro através da tecnologia. É uma hora da gente servir ao outro com os nossos recursos financeiros, se nós tivermos, através de ofertas por meio da internet. A nossa igreja, o Mauro sempre fala, recebe ofertas não só para manutenção, né, dos ministérios da igreja, mas inclusive para ajudar no Ministério de Ação Social. Você vai estar, mesmo sem olhar no rosto do seu próximo, por impossibilidade da pandemia, você vai estar servindo a ele através dos seus recursos financeiros e através das suas mensagens. O próximo tópico é: precisamos ter firmeza e crescer na consciência sobre a realidade do pecado. Vamos ver isso em Efésios 5, dos versículos 3 até o 7. E a Almeida 21 diz o seguinte: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos, nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. E na Bíblia Viva, a gente lê assim, explica assim de uma maneira mais fácil: que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Vocês veem que o apóstolo Paulo classificou esses atos, a conduta reprovável, mais ou menos em 3 tipos: os pecados de natureza sexual, os pecados de conduta errada de uma maneira geral, conduta impura em todos os sentidos, e a ganância. E segue a Bíblia Viva dizendo assim: que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. É isso que diz lá em cima. Nem sequer essas coisas sejam mencionadas entre vocês. Ou seja, que ninguém seja capaz de acusá-los de sexualmente impuros, de impuros de maneira geral ou de gananciosos. As histórias sujas, a conversa indecente, as brincadeiras inconvenientes, essas coisas não são para vocês. Essas coisas não são para nós, irmãos. Por mais que isso seja comum, principalmente quando você convive com pessoas não alcançadas pela graça de Jesus ainda, é comum para elas contarem histórias sujas, terem conversa indecente, brincadeiras inconvenientes, mas a palavra nos adverte e diz: essas coisas não são para vocês. Ao contrário disso, vocês têm que relembrar uns aos outros
a bondade de Deus e sejam agradecidos. É isso que deve nortear a nossa conversa, amor. Sabe, amados? A nossa conversa deve ser uma conversa de agradecimento a Deus, de reconhecimento de Deus. Isso deve nortear as nossas conversas. Podem estar certos disto: o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso. E agora o apóstolo explica o ganancioso, pois a pessoa gananciosa na realidade é uma idólatra. Por que ela é uma idólatra? Porque ela ama e adora as coisas boas desta vida mais do que a Deus. Então o ganancioso não é só aquele que vive para ganhar dinheiro, não, e guardar ele, gente. O ganancioso, então, é a pessoa que na realidade, porque ela é uma idólatra? Porque ela adora as coisas desta vida, mas não é que as coisas desta vida não devam ser apreciadas, mas a pessoa gananciosa adora mais as coisas desta vida do que a Deus. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que as praticam. Os conchetes são meus, sobre os desobedientes. Então, não adianta, não é para a gente entrar na conversa daqueles que não são de Deus, que olham para você e falam assim: ah, mas você não faz, mas todo mundo faz, mas como você é antigo, como você é antiquado, como você é careta. A nossa sociedade aceita de tudo, aceita de tudo. E terminando no versículo 7, a Nova Versão Transformadora diz assim: não participem do que essas pessoas fazem. Porque eu escolhi, irmãos, no versículo 7 na versão transformadora, porque nem sempre não dá para você conviver com eles. Às vezes esses indecentes, impuros e etc., eles são nossos parentes. Não dá para a gente simplesmente não conviver mais com eles, não ter mais algum tipo de relacionamento com eles. Às vezes eles são nossos colegas de trabalho. Não dá para não conviver com eles. Mas a gente, como diz lá o versículo 7, não deve participar do que essas pessoas fazem. A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade hedonista. O que é um hedonista? Aquele que vive norteado pelo princípio do prazer. Ele vai fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe agrada. É como a vida que rege, o jeito que é regida a vida de uma criança. Uma criança não sabe buscar outra coisa a não ser aquilo que lhe agrada. Não é? Quando ela quer comer, um bebê, quando ele quer comer e não recebe alimento, ele chora, ele esperneia, ele reclama, porque ele quer coisas que lhe deem prazer. Mas nós, irmãos, não somos crianças mais. Nós não temos que viver seguindo o conceito do prazer, buscando unicamente prazer. Nós temos que ser imitadores de Cristo e buscar santidade, separação dessas coisas que não agradam a Deus. Irmãos, não basta a gente conhecer os mandamentos de Deus. A gente precisa, nós somos chamados para conhecer sim, mas também para colocá-los em prática, para obedecer a esses mandamentos, irmãos. Viver biblicamente está cada vez mais difícil, irmãos. Mas nós temos que ser firmes, perseverantes, como diz o tópico o título desse tópico. Precisamos ter firmeza, crescer na consciência sobre o que é pecado e o que não é pecado. Não é um não alcançado por Jesus que vai dizer para nós que faça porque isso não tem problema. Quem disse que isso é pecado? O nosso Deus diz o que é pecado. Nós temos que ter realidade sobre o que é pecado e não nos desviarmos disso. Seguindo, irmãos, o terceiro tópico diz: precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Isso está numa parte do versículo 18 do capítulo 5, que diz o seguinte para nós: enchei-vos do Espírito.
A primeira parte desse versículo, na verdade, irmãos, diz: não se embriaguem com vinho, porque no vinho a dissolução, a contenda, a desgraça, a tragédia, a devassidão, tudo isso. Mas então assim, fica tudo legal desde que você não se embriague, desde que você não se entregue ao vinho. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não se embriagando vai tudo bem na vida? Não, não é isso. A gente não pode se embriagar nem de vinho, nem daqueles pecados que no tópico anterior foram mencionados. A gente tem que fugir de todas essas coisas que podem até agradar a nossa carne, mas não agradam a Deus. A gente tem que dizer não para as tais das características permissivas da nossa sociedade. Nós temos que buscar preencher a nossa vida não com aquilo que a gente vê na TV, que a gente vê na internet, não. A gente tem que encher a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. E o autor da revista faz uma colocação bem interessante. Enquanto existem algumas denominações que buscam incessantemente ter o Espírito Santo, a nossa doutrina nos ensina que nós temos o Espírito Santo a partir do momento em que nós nos convertemos. Nós não precisamos ficar pedindo, orando, buscando o Espírito Santo na nossa vida como uma segunda bênção, porque nós já o temos desde que a gente se converte. Mas o que a gente tem que buscar então? A gente, em vez de ficar buscando ter o Espírito Santo, que isso já está garantido na nossa vida, nós temos que buscar que o Espírito Santo nos tenha. É isso. E a gente busca isso crescendo, tendo como alvo crescer no desenvolvimento do fruto do Espírito. Fruto do Espírito que já foi aqui estudado, está lá em Gálatas 5, 22, 23, todos os componentes daquele fruto. A Clau deu essa aula e mencionou os frutos do Espírito, né? Que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, fé, mansidão e domínio próprio, e autocontrole. É isso que a gente deve buscar fazer crescer na nossa vida. Essas características da obra do Espírito Santo sendo realizada na nossa vida. Crescer em amor, em alegria, em paz, em paciência, em amabilidade, bondade, que é fazer coisas boas para os outros. Buscar crescer em fidelidade a Deus e ao nosso próximo, em mansidão, que é a gente ser mais tranquilo. Buscar agir de maneira mais tranquila, sem romances de cólera, de ira. E isso justamente também nos fala, buscarmos crescer no autocontrole. É isso que a gente deve buscar, é assim que a gente cresce no Espírito. E como a Clau falou na aula passada, esse aprendizado, ele termina? Bom, segundo diz lá Paulo em Filipenses 1,6, a boa obra que o Espírito Santo deve estar fazendo na nossa vida, ela não está completa. Nós estamos em obras, né, irmãos? E essa obra só vai se completar quando nós estivermos na glória. Aí nós vamos ter todas as características desenvolvidas. Mas a gente deve buscar o desenvolvimento no Espírito. Seguindo, irmãos. Quarto tópico, precisamos ter uma conduta refletida na excelência. Especificamente aqui nós estamos dizendo refletida na excelência em qual parte da nossa vida? Aqui em Efésios 5, primeiro na vida familiar, que nós estamos nos referindo ao capítulo 5, versos 22, 25, 6, 6:1 e 6:4. E esses versículos dizem o seguinte na Almeida 21. E também os dois primeiros de 5, 22 e 25, eles estão praticamente iguaizinhos em todas as traduções da Bíblia. Então é assim, mulheres, cada uma seja submissa ao marido como ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Vamos chamar a atenção, irmãos, que esses versículos, eles não estão regendo a vida na sociedade de maneira geral. Esses versículos Paulo escreveu especificamente para dirigirem, para nortearem a nossa vida familiar. Eles falam de mulheres que são esposas. Então isso não quer dizer, né? No versículo 21, o anterior, 5:21, ele diz que nós, como irmãos em Cristo, nós devemos ser submissos uns aos outros, sem especificar gênero. Sermos submissos uns aos outros como irmãos. Aqui agora muda o canal, está falando sobre família. Família precisa ter um líder. Assim como o corpo tem uma cabeça só, nosso corpo físico tem uma cabeça só, alguém precisa ter um corpo que tivesse duas cabeças, ele ia viver em conflito consigo mesmo. Por quê? Uma cabeça talvez quisesse fazer uma coisa e outra cabeça quisesse fazer outra. Então, Deus estabeleceu que o líder na família é o marido. E quanto mais cedo a mulher entende isso e vive isso, melhor vai ser a vida familiar dela e dos seus. Então, o que? Ser submissa é nunca dar opinião, nunca falar nada, é assim, é aquela história mesmo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso. Isso serve para algumas outras situações, não é assim na família. Mas o marido deve ser aceito como o líder da família. E o que Deus fala sobre os maridos? Que eles devem amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Ficou pesado para vocês, hein, maridos? E assim mesmo se entregou por ela. Gente, o apóstolo Paulo aí, a respeito de maridos e esposas, o apóstolo Paulo, ele fala 2 vezes mais palavras aos maridos para amarem suas esposas do que para dizer às esposas se submeterem aos seus maridos. Então, assim, ser líder da família pesou mais para eles, porque para eles o que coube é amar as esposas de qualquer jeito, não, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, gente, quanto mais o marido, na verdade, se submete a Cristo, mais autoridade ele vai ter, gente. Porque liderar não é mandar, não é exigir. Liderar, gente, é ter responsabilidade. Pergunta para o Mauro. Hoje, por questão de estarmos oficialmente ainda sem pastor, o líder da nossa igreja é o Mauro, o vice-presidente. E liderar é responsabilidade. A mesma coisa ocorre com os maridos. Liderar uma família é responsabilidade, não é só mandar. Aliás, nem é mandar. O bom líder, ele é acatado, ele é amado, ele é respeitado. Se você, como marido, não se dá o respeito, como é que você vai liderar? Então, tem que ser líder. E líder submisso a Cristo e comprometido com responsabilidade. E segue, aí sim, fica um pouco diferente o jeito que está escrito, né, a respeito dos filhos e dos pais. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Na NVT, tá, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Quando o apóstolo Paulo está dizendo porque isso é justo, não é justo de justiça, é justo de o que é certo, o que é reto fazer. Então, vocês obedeçam aos seus pais, porque isso é isso que é certo. Não é isso que o mundo ensina, mas isso é o que a palavra de Deus ensina para vocês que são filhos. O 5º mandamento é que os filhos devem honrar o pai e a mãe
E é, segundo diz o apóstolo Paulo, o primeiro mandamento com promessa. E a promessa de Deus para quem honra o pai e a mãe é uma vida longa e uma vida bem-aventurada. Portanto, a gente tem que fazer uma certa diferenciação, né, irmãos? Enquanto os filhos vivem na casa dos pais, na verdade o que a palavra de Deus diz é que eles devem obedecer. Agora, depois que eles casam, fazem a sua nova família, eles têm que continuar honrando seu pai e a sua mãe. Agora, eles têm que tomar decisões próprias e aí a obediência cega àquilo que o pai quer, a mãe quer. Não, aí você tem uma outra família, aí você passa a ser pai, você passa a ser mãe, você vai honrar seu pai e a sua mãe enquanto sempre. Mas você tem que seguir liderando sua própria família e que os seus filhos passem então a obedecer a vocês. E para terminar, com relação dos pais aos filhos, nós dizemos: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Não fiquem escandalizados, irmãos, mas eu li várias traduções desse versículo e olha, é muito interessante a tradução da Bíblia Católica. Lá se lê assim: pais, não deem aos filhos motivo de revolta contra vocês. Criem os filhos, educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor. Na minha geração ainda, irmãos, os pais eram muito rígidos com seus filhos, muito rígidos. E muitas vezes criavam filhos cheios de revolta, que iam tornar os pais infelizes e ser infelizes eles próprios na sua vida. Aí a minha geração fez uma coisa ótima, se sentiu oprimida pela rigidez dos seus pais e começou a perder o controle dos seus filhos. Então eu digo que nós fomos uma geração totalmente oprimida. Nós muitas vezes, eu sou uma abençoada, mas muitos de nós foram oprimidos pelos seus pais e depois passaram a ser oprimidos pelos seus filhos, porque eles não souberam dosar as coisas. Sabe, uma coisa é você ser rígido e ser errado o suficiente para você criar filhos que tenham revolta contra você. Outra coisa é você ser inconsequente e deixar que seus filhos mandem em você. Não, a palavra diz aqui o quê? Que a gente deve criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Ou como diz a católica, educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor. Então, seguindo ainda nesse mesmo tópico, nós falamos sobre vida familiar. Os versículos 5 e 9 do capítulo 6, eles dizem a respeito de vida profissional. É meio estranho naquela época, né? Que a gente vai ler o seguinte, mesmo na Bíblia Viva: escravos, obedeçam aos seus senhores, sejam solícitos em lhes dar o melhor de vocês mesmos. Prestem-lhes o serviço como fariam a Cristo. Temos escravos assim no nosso país? Legalmente nós temos escravos? Não temos, né? Mas nós temos gente que presta serviço, que não é patrão, portanto, presta serviço. Como gostam hoje em dia, colaborador, funcionário, chame do que quiser. Mas somos nós, os que não somos os patrões. O que a Bíblia pede de nós na nossa vida profissional? Que nós prestemos o melhor serviço que pudermos. Prestar para os nossos patrões o serviço como nós o faríamos para Cristo, nada menos que isso. E o que é que eles falam para os patrões, para os empreendedores, pequenos empreendedores, médios empreendedores, grandes empreendedores? O que a Bíblia diz para eles? Que aqui nós fazemos correlação com os donos de escravos.
tratem seus escravos, ou seus funcionários, ou seus empregados, ou seus colaboradores também com respeito. Respeito em pagar direitinho a eles, em não cometer assédio moral, em não humilhar seus funcionários. Não é porque eles não são patrões que eles devam ser humilhados. E vamos para o último tópico, que é: precisamos vestir a armadura de Deus. Eu não vou poder passar correndo, mas também não posso me demorar muito. É tão precioso esse texto da armadura de Deus. E a Almeida 21 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Na nova versão transformadora se lê assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Vejam só, gente, o que está escrito lá em cima: vestir a armadura de Deus. Como diz o autor da nossa lição, a armadura não é nossa, não. A armadura é de Deus. E a gente precisa ficar atento na vida, irmãos, porque, como diz a palavra lá em 1 de Pedro 5:8, nós temos que ficar atentos, porque o diabo, ele fica rondando. E Pedro diz que ele fica rondando como um leão, que está buscando uma presa para devorar. Esse é o nosso inimigo. E, portanto, a palavra diz que nós devemos ficar atentos a ele, e contra ele nós vamos usar a armadura de Deus. E a palavra diz o seguinte também, seguindo. Eu acho que o meu marido pulou um slidezinho aqui, que tinha muitos versículos. Mas então vamos ler o texto, e eu vou voltar e vou ler para vocês. O texto que fala sobre a armadura de Deus, ele descreve melhor a armadura de Deus nos versículos 13 a 17 de Efésios 6. E diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Isso já é o versículo 13. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. Agora nós vamos descrever os componentes da armadura de Deus, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora sim, irmãos. Agora sim. A armadura de Deus. Essa armadura, na verdade, não é a armadura em que o apóstolo Paulo pensou, porque o apóstolo Paulo pensou na armadura do soldado romano. A gente não achou de jeito nenhum uma armadura do soldado romano, então nós colocamos essa mesma, que é o mais próximo que encontramos. E esses são os componentes da armadura da fé. Olhem só, o cinto, gente, o cinto é a parte da armadura que segura toda ela. Segura. E o que é que o apóstolo Paulo diz que segura a nossa armadura? A verdade. A verdade que, inclusive, é justamente o oposto daquilo que faz o inimigo, que faz o diabo, que é descrito lá em João 8,44 como o pai da mentira. Nós não. A nossa armadura toda tem que estar apoiada, tem que estar segura na verdade. Além disso, olha aqui embaixo, nós temos o calçadinho do guerreiro. Nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Esse calçado vai fazer nós avançarmos esse evangelho da paz. Que paz? A paz que Cristo dá e que o mundo não dá. E é o evangelho que efetua também a nossa paz com Deus,
que nos reconcilia com Deus, porque a Bíblia diz que nós antes éramos inimigos de Deus, mas o sacrifício de Deus e a nossa aceitação de Jesus como nosso Senhor e Salvador nos reconcilia com Deus, e é essa mensagem que nós devemos proclamar usando os nossos calçados. E o escudo que vocês estão vendo lá na mão dele, o apóstolo diz que é o escudo da fé, a confiança em Deus. Essa confiança em Deus, irmãos, nos defende das dúvidas que o inimigo planta na nossa mente sobre Deus. Quando a gente fica em dúvida sobre a verdade, sobre o que a Bíblia diz ou não diz, é o diabo que está colocando dúvida na nossa cabeça. A gente precisa ficar muito atento a isso. Além disso, a couraça é aquela parte da armadura que fica no peito do soldado. Ela protege o coração, os órgãos vitais dele no tórax. Então, o nosso coração, a couraça é da justiça. Na verdade, a justiça quer dizer, é o fazer o que é certo, é ser uma pessoa reta, íntegra. Isso é que deve vir do nosso coração. É isso que protege o nosso coração. As nossas motivações devem ser sempre de fazer o que é certo, não aos olhos do mundo, mas diante dos olhos de Deus. Além de tudo, nós temos o escudo da fé. O escudo da fé nós já falamos, né? Além de tudo, nós temos o capacete que protege a cabeça do soldado. Cabeça que é vital para a nossa vida, né? Sem cabeça, sem cérebro, a gente não vive. Então, é o capacete da salvação que protege a nossa mente. É a garantia da salvação pelo conhecimento do Evangelho é que nos dá esperança, que mantém a nossa mente equilibrada, firme. Uma mente que não recebe doutrinas falsas. Uma mente que nos leva a uma vida ligada ao Espírito. Esse Espírito é que dá discernimento à nossa mente. Então, irmãos, tive que correr, né? Nessa armadura. Seria tão bom que a gente tivesse tempo para falar mais detalhadamente sobre a armadura. Mas talvez alguma outra hora a gente consiga fazer isso. Nosso alvo, irmãos, é a gente se fortalecer em Deus com essa armadura, porque é com ela que nós vamos enfrentar o adversário e é com ela que nós vamos triunfar. No nosso braço, irmãos? Não, no poder do Espírito Santo. Então, para terminar, irmãos, concluindo, eu acho que não temos a conclusão. Não temos. Então, vou falar para os irmãos a conclusão. Conclusão número 1. Qual é o nosso ideal de vida? O nosso ideal de vida, como dissemos no início dessa lição, é ser imitadores de Deus. Outra coisa importante que vimos nessa lição, a nossa família, a nossa vida familiar, não pode ser a vida que a gente vê nas novelas, nos filmes, nas pessoas que não foram alcançadas pela graça de Jesus. A nossa família, com todos os seus componentes, deve viver segundo os preceitos da palavra. E terceira coisa, nós jamais devemos subestimar o fato de que nós estamos numa guerra, em batalha, guerra espiritual, guerra que não é contra a carne e contra o sangue, mas é na natureza espiritual, no campo espiritual. E, portanto, nós precisamos daquelas armas espirituais das quais nós estávamos falando agora há pouco, para nós triunfarmos nessa batalha. Então, que Deus nos oriente, que o Espírito Santo nos dê discernimento para que nós possamos colocar essas coisas em prática. Oremos, irmãos. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ter acesso à Tua Palavra livremente, nós podemos compartilhar a Tua Palavra, mas acima de tudo, Senhor, que ela não vá lá para o compartimento de estoque,
mas que ela entre no compartimento ativo, aquele que nós vamos colocar em prática, que essa palavra faça diferença, porque ela é uma palavra viva, então ela deve fazer diferença na nossa vida, ela deve ser transformadora, que isso seja, essa seja a realidade na nossa vida. Eu te agradeço porque o Senhor vem trabalhando em nós, eu tenho certeza que o Senhor tem trabalhado nos nossos irmãos, nos nossos queridos. Então, continua a tua obra em cada um de nós, Senhor Deus. Nós somos muito gratos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus e daqui a pouco vai começar o culto e até a próxima. Que Deus nos oriente, nos abençoe e nos guarde nessa época de pandemia.